A estupidez do ser humano é tão grande, mas é tão grande e continua crescendo. Eu não sei aonde vai parar a estupidez do ser humano, sendo que o ser humano é o ser mais inteligente dentre todos os animais. Mas, no entanto, o ser humano é capaz de cometer atos espantosos, atos aterrorizantes, que nem o próprio ser humano é capaz de aceitar. Entende? O ser humano é um ser extremamente inteligente, capaz, que tem muitas propriedades, né? Tem muitas ferramentas no seu cérebro, mas chega um dado momento que o ser humano se torna o mais bestial de todos os animais. De todos os animais. O ser humano acaba se perdendo dentre os animais. Eu quero apresentar para vocês uma reportagem muito triste, muito chocante, que nos causa revolta, mas, infelizmente, essa reportagem retrata a realidade que está acontecendo em nosso país. Está acontecendo em nosso país. Pode estar acontecendo no seu bairro, na sua cidade. Talvez você já tenha ouvido alguma coisa desse tipo. Se você ainda não ouviu, se você ainda não viu, eu quero apresentar esse vídeo, essa reportagem para você. O nosso país, pessoal, nosso país é um país de tamanho continental. Tem uma população gigantesca, já há mais de 200 milhões de seres humanos, né? Nosso país tem uma população gigantesca, com mais de 200 milhões de habitantes. Dentre esses 200 milhões, a maioria é de pessoas religiosas, pessoas que têm uma fé em Deus, pessoas que trazem desde as suas raízes, dos seus antepassados, uma fé, uma tradição, que conhecem a Bíblia, que conhecem a palavra de Deus, que de alguma forma, em algum momento, elas já foram alcançadas pela palavra de Deus. Mas parece que quanto mais o Evangelho se expande, quanto mais a palavra de Deus avança no nosso país, mais imbecis vão se tornando os nossos cidadãos brasileiros. É incrível o que está acontecendo. Infelizmente, eu falo dessa forma, não como uma forma de querer menosprezar as pessoas que têm a sua fé, a sua religião. Porque o caráter de uma pessoa não se mede pela sua decisão por decidir uma religião, né? Por buscar uma religião para si. O caráter de uma pessoa não se mede pela sua religião. E nem muito menos por falta de uma religião. É bem verdade que existem religiosos que são verdadeiros canalhas, verdadeiros patifes, pessoas sujas, mau caráter, pessoas que não se pode confiar. Mas existem também religiosos que são pessoas respeitáveis, pessoas confiáveis, pessoas que têm o mínimo de honestidade de caráter. Assim bem como existem ateus, agnósticos, livre-pensadores, que também se comportam de forma absurda, mau caráter, fazem coisas extremamente absurdas, mas também o contrário é verdadeiro. Existem ateus, agnósticos,
naturalistas, racionalistas, pessoas que não professam nenhuma religião, mas que têm um caráter, têm uma personalidade a zelar. Meus amigos, o vídeo que eu vou colocar agora é realmente espantoso. E quando eu falei para vocês sobre essa questão dos religiosos e pessoas mau caráter, também ateus, mas o que eu quis dizer é que o mal deveria ser coibido. O mal, atitudes como essa que eu vou mostrar agora nesse vídeo, não era para estar acontecendo no meio de uma população, no meio de uma sociedade que tem o conhecimento da palavra de Deus. Quando a palavra de Deus diz: e conhecereis a verdade vos libertará. Quando a palavra de Deus ensina a ter misericórdia, a ter compaixão do próximo, a amar o seu semelhante, a temer a Deus. E a nossa sociedade, o Brasil, os brasileiros, esse grande contingente continental de brasileiros religiosos que nutrem uma fé e uma obediência à palavra de Deus, não era para estar vivenciando tais atos, não era para estar vendo essas coisas acontecer em nosso meio. Então fique agora com esse vídeo, essa reportagem, e logo ao término eu voltarei fazendo mais alguns comentários aqui. Aproveite e deixa o like. No Rio Grande do Sul, uma mulher foi presa após confessar o assassinato do próprio filho de 7 anos. O caso choca pela crueldade. O menino foi dopado e jogado nas águas geladas de um rio. Esta foi a mala usada para carregar o pequeno Miguel Rodrigues, de 7 anos, antes dele ser jogado no rio Tramandaí, em Imbé, no litoral gaúcho. A mãe, Yasmin Rodrigues, de 26 anos, confessou o crime e foi presa por homicídio qualificado e ocultação de cadáver. Ela e a companheira procuraram a polícia na quinta-feira para registrar o desaparecimento do menino, mas entraram em contradição. Em depoimento à polícia, a mãe de Miguel admitiu ter espancado a criança por ter feito xixi nas calças. Como ele não parava de chorar, a mulher resolveu dar um remédio antidepressivo para o filho na noite de quarta-feira. O menino desmaiou e, mesmo sem saber se ele estava vivo ou morto, a mulher decidiu jogar o corpo aqui nas águas geladas do rio da cidade, que desemboca no mar. Que de muito tempo para cá, ela não nutria nenhum sentimento pelo filho. O filho era um estorvo para ela. Um estorvo, inclusive, para a relação que ela tinha com essa companheira. Miguel morava com a mãe e a companheira dela neste condomínio. A investigação aponta que a criança era mantida de castigo num pequeno quarto e muitas vezes dormia amarrada dentro do armário. O crime é semelhante a 2 casos de crianças brutalmente assassinadas por familiares no Rio Grande do Sul. O menino Bernardo Boldrini, de 11 anos, em Três Passos, foi morto pelo pai e pela madrasta em 2014. E Rafael Vinques, da mesma idade, morto pela mãe na cidade de Planalto no ano passado. Embarcações, mergulhadores e helicópteros procuram o corpo de Miguel pelo leito do rio e na costa do litoral. O mar está de ressaca e automaticamente essa ressaca coloca muita água para dentro do rio, e a gente não, o local onde ela disse que ter deixado a criança é um local de fácil acesso, porém as condições que o rio e o mar oferecem para aquele local, elas são bastante adversas. A polícia investiga a participação da companheira da mãe e apura se ela sofre de alguma doença psiquiátrica. Infelizmente ninguém denunciou. Felizmente, nós não salvamos a vida dessa criança. Muito bem. E como vocês viram aí a reportagem, é algo pavoroso, é algo terrível. Ainda mais vindo de uma mulher que
concebeu esta criança, que gerou ela durante 9 meses, que ao nascer esta criança, esta mãe tomou esta criança nos seus braços e a amamentou, e a beijou e se alegrou após a dor do parto, e teve uma experiência inigualável com essa criança. Mas, infelizmente, esta mãe, essa mulher, que segundo alguns religiosos, a mulher, a mãe, é aquela figura que mais se aproxima de Deus quando se trata do amor materno. Então, os religiosos dizem que a mãe, a mulher, é a única figura humana que mais se aproxima de Deus quando o assunto é amor materno. Tem inclusive um texto na Bíblia, no profeta Isaías, eu não me lembro exatamente agora o capítulo, mas que diz que ainda que a sua mãe que te amamenta vier te esquecer, vier te abandonar, eu todavia, o Senhor teu Deus, não te abandonarei. Então, alguns religiosos fazem assim, eles fazem essa comparação do amor da mãe, do amor materno, para com o amor de Deus. Tá certo? Mas na prática, nem sempre as mães estão realmente vivendo intensamente esse amor. E logo com os seus próprios filhos, elas estão se arremetendo, maltratando-os e até matando-os. Isso é uma coisa inadmissível. É de uma bestialidade sem tamanho. É como eu disse, o ser humano chegou a se perder. É a pior besta dentre as outras bestas. Apesar de o ser humano ser, o único animal que consegue raciocinar e pensar. Mas infelizmente, não é isso que vemos, como nesse caso. Como pode uma mãe fazer isso com um filho? Com um filho, um menino de 7 anos. Eu, por exemplo, tenho um neto, Caleb, ele tem 8 anos, 7 para 8 anos, é mais ou menos desse mesmo tamanho. E eu fiquei muito pensativo hoje quando eu vi esse vídeo, quando eu vi essa reportagem. Eu fiquei muito pensativo, muito mesmo. Fiquei de todo muito triste. Como pode uma mãe tomar uma atitude imbecil desse tamanho, desse tipo, de matar o seu próprio filho, com requintes de crueldade? Veja o tamanho da maldade. Ela o castigou severamente, ela o humilhou, ela o maltratou severamente, sem dor e nem piedade. O espancou, deixou passar fome, sede, lhe prendeu em um lugar extremamente apertado, inóspito, sem lhe dar a liberdade de reclamar, sem lhe dar o direito de viver, o direito de ser criança, o direito de ser puro, o direito de depender de sua proteção. Esta mãe não lhe deu o direito de aproveitar, de viver todas
as virtudes que uma mãe lhe oferece. Ela simplesmente foi o cúmulo da crueldade. E eu pergunto a você, onde o ser humano vai parar com tanta bestialidade, com tanto mal? O ser humano é um ser terrível e cruel. É muita crueldade. E depois ela, para finalizar, ela jogou a sua criança, seu filho, tudo de mais puro que ela tinha na vida era aquela criança. Tudo de mais santo, de mais puro era aquela criança, seu filho. Ela o maltratou, o espancou, o colocou dentro de uma mala e lançou nas águas gélidas de um rio, para que assim ele tivesse um fim que já estava anunciado, tão cruel e tão terrível, agora mais do que agonizante, mais do que dramático, uma morte dessas. Eu pergunto a você, o que é que um ser humano, como uma criança, pode fazer aos seus pais para merecer tal castigo? O que é? Me responda. O que é que uma criança pode fazer para seus pais, seus protetores, seus guardiães, para merecer tamanho castigo, tamanha punição? Eu quero fazer um alerta para as jovens que estejam me assistindo agora. Se você não está preparada, não procure ter filhos. Se você quer ter liberdade, você quer fazer da sua vida o que bem quiser, você quer ir e vir para onde você quiser, então não procure gerar filhos. Se você quer ter uma relação amorosa, se você quer fazer qualquer coisa da sua vida, procure pensar, porque quem pensa não faz filho. E a recíproca é verdadeira. Quem pensa não faz filhos. E a recíproca é verdadeira. Pois se você tiver um filho, você está implicitamente obrigada a manter a responsabilidade, o cuidado, o amor, o zelo, a proteção, a alimentação e, mais do que tudo, manter a vida desta criança. Então eu quero finalizar as minhas palavras para o vídeo não ficar mais extenso. Quero dizer, se você tem seus filhos, cuide, ame-os, abrace-os, eduque-os, forme-os, prepare-os para enfrentar uma sociedade que dia a dia nos quer devorar vivos. E a forma de preparar os seus filhos é com amor, é falando a realidade, mostrando os fatos, sendo bondosos, honestos, direitos, dignos para com eles. Quero fazer uma observação. Se você quer educar seus filhos, nunca lhe fale de Bíblia, de religião, enquanto criança, em sua tenra idade. Deixe para a sua maioridade, no momento em que ele tiver plena capacidade de decidir o que ele bem quer para a sua vida. Tudo bem? Então é isso, meu muito obrigado.